Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Temos hoje a aula sobre campo elétrico, tá pessoal? E aí, quando a gente fala de campo elétrico, né, é bom a gente pegar a conceituação do que é campo elétrico e tirar algumas dúvidas, ou melhor, esclarecer alguns pontos para que não reste dúvida, porque às vezes há uma confusão de campo elétrico com aquela questão de atração e repulsão, né? Principalmente a orientação do campo elétrico, tá? Então a gente vai perceber que campo elétrico é uma coisa e força elétrica é outra coisa, tá? Mas que de alguma maneira estão diretamente ligados, né? Porque quando a gente forma um campo elétrico, né? Se a gente observar, vamos logo começar olhando a conceituação de campo elétrico, ó. Aqui ele fala, né, que o campo elétrico é uma região de influência em torno da carga Q, né? E aí ele vai falar mais alguma coisa aqui, ó, onde qualquer carga de prova Q nela colocada sofre a ação de uma força de origem elétrica, que poderá ser de atração ou de repulsão. Então veja que isso aí, ó, logo no primeiro momento a gente pode ter um fazer uma certa confusão e dizer, poxa, mas espera aí, tinha aqui uma coisa que falava que era atrai, outra agora fala que, enfim, agora fala que a orientação é para dentro, para fora. Tem que se ligar e tem que ter calma que a gente vai chegar lá, beleza? Mas não tem bicho de sete cabeças não. Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que entender, né? O campo elétrico, ele, né, e aí antes de vir para cá, só mais uma informação, né, a gente percebe aqui, ó, que o campo elétrico é o campo de força, aqui em cima, ó, provocado pela ação de cargas elétricas. Ou seja, e eu já falei que o campo elétrico, ele é uma região que tem influência em torno da carga Q. Essa carga Q, ó, Qzão assim, tá? É o que a gente chama de carga geradora. Gente, se a gente tem uma carga geradora, vou chamar ela de carga positiva, tá? E tem uma carga positiva geradora, o entorno dessa carga, né, é o que a gente chama de campo elétrico. Esse entorno dessa carga, ele vai sentir as forças, as vibrações elétricas, né, dessa carga elétrica geradora. Ela gera um campo elétrico em torno de si. Então, se eu tenho um ponto P aqui, se eu tenho um ponto A aqui, ou eu tenho um ponto B, esses pontos eles vão sofrer uma ação em relação a essa carga, beleza? Aí, preste atenção, vou escrever aqui embaixo. Essa carga aqui, sendo positiva, vamos dizer que eu tenho um ponto P aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho esse ponto P aqui. O que é o campo elétrico, gente? O campo elétrico ele é um vetor, certo? Ele é uma grandeza vetorial. Já já eu explico o que é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, então, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou puxar um vetorzinho, né? Uma flechinha, uma setinha para algum lado. Quando a carga é positiva, essa flecha, ó, preste atenção para não confundir os conceitos. Eu estou falando de campo elétrico. O campo elétrico é representado pela letra E, tá? Representado pela letra E. Esse campo elétrico, tá, pessoal? Vou apagar para não confundir na explicação ali do campo elétrico. Esse campo elétrico, no ponto P, quando a carga é positiva, gente, o campo elétrico ele é voltado para fora da carga de prova. Até agora eu só tenho essa carga aqui. Então, o campo elétrico, né, eu tenho uma certa distância aqui que eu vou medir com uma retinha pontilhada. E eu tenho um ponto P. O ponto P está sofrendo uma ação dessa carga elétrica, certo? Sofrendo uma ação dessa carga elétrica. E essa ação aqui, ó, que eu chamo de campo elétrico, né? O campo elétrico em torno da carga Q, vou chamar de campo elétrico de P, ele vai ter o seu sentido voltado para fora da carga. O que seria se fosse para dentro? Né? Para dentro eu puxaria a flechinha para cá, beleza? Mas aí, ó, quando a carga é positiva, ele é
voltado para fora. Quando a carga é negativa, vamos dizer que eu boto o ponto P aqui, né? Melhorar, vamos botar o ponto P mais para cá. Ter o ponto P para cá. Aí tem uma certa distância, obviamente. Essa setinha do campo elétrico, ela vai ser voltada para a carga geradora. Esse aqui é o campo elétrico no ponto P agora. Percebam que, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba confundindo as coisas. Aí começa a dizer assim, espera aí, quando a carga é negativa, aí ela atrai o campo elétrico. Quando a carga é positiva, ela repulsa o campo elétrico. Mas peraí, e se for duas cargas positivas? Entenda que eu não estou trabalhando com duas cargas. Eu estou trabalhando com uma carga geradora e estou trabalhando com um ponto P no entorno dessa carga. Eu não coloquei carga no ponto. Mas eu posso colocar uma carga no ponto? Posso, com certeza, não tem problema nenhum. Mas, eu falei que o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, ele tem sentido. Bom, o que seria o sentido? Aquela flechinha lá, ela tá para a direita, ela tá para a esquerda, beleza? Então, quando eu falo de sentido, eu estou falando direita e esquerda, mas também pode ser assim, para cima, para baixo. Isso é o que eu chamo de sentido, tá, pessoal? Aí também tem uma coisa chamada direção. E esse sentido também ele pode ser assim, né? Eu posso ter uma carga aqui e ou melhor, posso ter uma carga aqui e um ponto K, né? Então eu vou ter uma direção nesse sentido, dessa forma aí. Eu posso ter o sentido dessa forma. E o que seria a direção? Grandeza vetorial. Lembra que grandeza vetorial ela tem sentido, direção e módulo. Módulo é o mais fácil, que é o valor numérico, né? É o número, o tamanho daquela grandeza. A direção é o que a gente chama, por exemplo, de horizontal, é vertical, é diagonal, beleza? É mais ou menos por aí. Aí, o módulo, como eu falei para vocês, né? A questão do módulo é o chamado valor numérico, pessoal. É o chamado valor numérico. Não tem acento aqui não, tá? É o chamado valor numérico. Ok? Então esse é o módulo em relação a quando a gente fala de grandeza vetorial. Mas aí, vamos voltar para aquela questãozinha lá, né? Vamos imaginar que você tem uma carga positiva aqui. E aí você tem um ponto P aqui. Você sabe que se eu pedir para você desenhar o vetor campo elétrico, você vai desenhar ele para cá, porque aqui a carga é positiva e o campo elétrico no ponto P, ele vai se afastar da carga. Agora imagina que eu coloquei uma carga de prova, uma carga menor. Um Qzinho, né? Qzinho, beleza? E aí eu chamo essa carga de prova de carga negativa. Gente, agora eu tenho que lembrar de atração e repulsão, porque eu estou trabalhando com duas cargas. Da carga para o ponto acontece o campo elétrico. Da carga para carga, embora que essa carga pequena aqui, o Qzinho, né? Ele está situado no ponto P. Então vai acontecer uma coisa, vai ter uma força elétrica, né? Quando você tem duas cargas, né, no vácuo, o que é que acontece, né? Tem aquela questão da distância que foi o que a gente aprendeu em lei de Coulomb. Então existe uma força. Ora, cargas elétricas de sinais diferentes, o que é que acontece com elas, gente? Os opostos se atraem. Então vai haver uma atração, A força dessa carga aqui, ela vai estar voltada para a carga geradora. Então, cuidado, pessoal. Campo elétrico de uma carga positiva, num ponto P, ele é sempre se afastando da carga.
campo elétrico. Quando eu falo de força, eu tenho que olhar para a carga, ok? Então, se liga nisso. Se eu só tenho o ponto, não tem força, ok? Se eu tenho uma carga naquele ponto, eu tenho que me ligar que tem o campo elétrico agindo naquele ponto e tenho que me ligar que, por ter uma carga naquele ponto, vai ter força elétrica. Aí, vamos dizer que agora eu estou chamando a carga de a mesma carga, positiva. E aqui está o ponto, chamado de ponto A. Eu sei que esse é o campo elétrico no ponto A, né? Sei que esse aqui é o campo elétrico, mas eu agora coloquei uma carga de prova positiva. Bom, então eu vou ter campo e força, tudo para o mesmo sentido. Beleza? Acontece do mesmo jeito, ó. Carga negativa, botar o ponto P aqui, vou dizer que a carga pequenininha, né, ou o Qzinho aqui é positivo. Vai acontecer uma atração. E o que é que vai acontecer aqui, gente? Na força vai ser atração, né, porque os opostos se atraem e os iguais aqui em cima se repeliram, né, a gente viu. E qual vai ser o campo elétrico de atuação nesse ponto P? Lembra que a carga é negativa. Quando a carga é negativa, ó, o campo elétrico também é voltado para carga. Então eu tenho força aqui embaixo e o campo elétrico do ponto P aqui em cima. Aí eu vou para cima aqui, ó, para a gente ter mais espaço. Mesma carga sendo negativa, tem um ponto P aqui. Ó, o campo elétrico do ponto P é voltado para a carga. E se eu colocar uma carga negativa? Os iguais, eles se repelem. Então, ó, a força vai ser para cá. Então, é só se ligar nisso, tá, pessoal? Muito cuidado para não confundir. Aí, né, vamos voltar para a aula aqui embaixo, que eu já gastei várias folhas aqui de caderno, né? Aí a gente vai começar a entender, gente, né? E tá tudo isso notado, vocês registrem isso no caderno, tá? A gente vai começar a entender uma coisinha aqui, ó. Para calcular o campo elétrico. Para calcular o campo elétrico, pessoal, vocês vão utilizar, ó, preste atenção, vão ter dois momentos, tá? Quando a gente, em alguns momentos a gente vai trabalhar essa fórmula aqui, ó, mais simples, tá? E em outros momentos a gente vai trabalhar essa daqui, ok? Muitas vezes a questão não dá a distância. Quando ela der a distância, eu já sei que eu vou trabalhar com essa aqui. E em alguns momentos eu tenho aqui, ó, três grandezas aqui, ó. E aí, às vezes a questão me dá duas dessas grandezas para eu achar uma, a que está faltando no caso, ok? O campo elétrico, o símbolo dele no Sistema Internacional de Unidades é newtons por coulomb, tá? Beleza? E o campo elétrico, ele é a razão, certo? Então, se eu vou medir o valor do campo elétrico num determinado ponto, eu tenho que medir o quê? Naquele ponto tem uma carga elétrica, ok? Aí eu vou medir a força da carga elétrica dividido o valor da carga elétrica de prova ali, beleza? Então, vai ser o valor da força, né, pela a carga elétrica, beleza? Então é isso. Se a gente observar aí, ó, a gente vai ver que campo elétrico é uma região, né? Tá aí a definição e a gente vai perceber que é só quando eu quero achar o valor, eu vou dividir. Eu vou fazer outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito grande, né? Com esses exemplos, tá? Coloquei alguns exemplos aí, ó. Percebe que o último, ele tem distância. Então, eu já sei que eu vou utilizar essa forma aqui. Agora, os outros, a gente precisa primeiro observar direitinho, analisar a questão, beleza? Então, eu volto com outro vídeo para que a gente tenha para que o vídeo não fique tão cansativo, que já está um pouco grande, olhando direitinho, ok? Mas isso aqui é o que eu faria em sala, né? Eu levaria
até mais tempo, se bobear, porque iria ter a interação com vocês, beleza? Forte abraço a todos e aí a gente se encontra no próximo vídeo.